Queremos cumprimentar a todos com a paz do nosso Deus. É um privilégio estarmos aqui nesta noite para louvarmos o Senhor. E é bom pensar neste período que temos vivido, a aprendizagem que também Deus nos tem proporcionado e o quanto nós temos tido a oportunidade de o conhecer como um Deus grande, como um Deus maravilhoso, como um Deus em quem podemos confiar. No Salmo 121 diz: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro." E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Por mais difícil que seja o desafio que temos que ultrapassar, mas sabemos que podemos confiar neste Deus que é um Deus fiel e de promessas e que não nos desampara. Por isso, a todos quanto nos assistem nas redes sociais, sobretudo àqueles que ainda não conhecem este Deus, que possam um dia encontrá-lo e fazer prova do quão real e bom Ele é. Tua graça é sem fim, quero aprender.
A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar. Sei que tens o melhor para mim. A tua graça é sem fim. Quero aprender a confiar. As tuas promessas são reais, não falharão jamais. Quero aprender a confiar em ti. Santo és tu, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez nos dás a oportunidade, Senhor, de podermos cultuar e bendizer o Teu nome através destas músicas que sabemos, Senhor, que estão a chegar até muitos, Pai. E te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, porque ao longo destas semanas pudemos estar aqui na Tua casa, pudemos estar em união, ainda que distantes fisicamente, Senhor, mas no Espírito, Senhor, sentíamos a união da Tua Igreja, Pai, e por isso estamos muito gratos. E também estamos gratos, Senhor, porque as portas se vão abrir novamente, Senhor, e nós vamos poder cultuar todos juntos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelas Tuas bênçãos. Bênçãos que Tu prometes, Senhor, a cada geração, a nós, aos nossos filhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu estás connosco, Senhor, quando entramos, quando saímos, quando choramos e quando sorrimos, Senhor. E nós Te queremos agradecer por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Tudo entregamos aos Teus cuidados, Pai. Glória ao Teu nome, aleluia. Santo és Tu, Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém.
pela noite, ao entrares, ao saíres, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 Ele é por ti. Quero cumprimentar a todos com a paz de Deus, uma boa noite. É com muita alegria que eu quero comunicar o regresso dos nossos cultos presenciais a partir do dia 23, já na próxima semana, na terça-feira. Iremos realizar nessa terça-feira cultos na congregação de Via Longa, na congregação de Santeiria e também na congregação de Arruda. E próxima quarta-feira estaremos presencialmente aqui em Alverca e os restantes cultos se manterão nos horários normais e para nós é um motivo de darmos graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos está a dar de voltarmos à sua casa para juntos cultuarmos o seu nome. Mas como nós temos vindo a apelar, devemos continuar a fazer a nossa parte com responsabilidade, juntos, lutando contra esta pandemia, mantendo o distanciamento físico, não espiritual, não de comunhão, mas é importante mantermos esse distanciamento. O uso da máscara é sempre obrigatório em todas as nossas reuniões, também a higienização das mãos, ou seja, vamos manter as medidas da DGS, fazendo a nossa parte para que tudo possa correr bem. Nesta noite eu quero partilhar a palavra de Deus e diante de tudo aquilo que nós temos vivido neste último ano, é verdade, já passou um ano, estamos neste tempo, durante este ano, a lutar contra esta pandemia. É verdade que a luta ainda não terminou, mas acreditamos que Deus nos vai dar vitória completa. Mas diante de tudo aquilo que temos vivido neste último ano, há uma palavra que tem vindo ao meu coração, sobre a qual eu quero partilhar nesta noite. É uma palavra que fala sobre uma virtude muito importante. E esta palavra é humildade. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o seguinte. É uma declaração de Deus para cada um de nós. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom,
E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Algo que Deus nos pede. São coisas importantes. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Humildade é uma chave fundamental para que possamos alcançar o sucesso para as nossas vidas. É uma característica de caráter que Deus requer de nós para que possamos alcançar a sua bênção. É o requisito que Deus ele requer de nós, é uma condição que Deus requer de nós para que nós possamos alcançar a sua bênção. Também é uma atitude lógica face à vida, porque percebemos que precisamos ser humildes diante de Deus, mas também diante uns dos outros, diante da própria vida. E sem dúvida que a pandemia trouxe claramente esta lição, que precisamos ser humildes, porque há muitas coisas que não estão nas nossas mãos. Precisamos uns dos outros e, acima de tudo, precisamos de Deus. Sem dúvida, o mundo não gira à nossa volta. Quantas vezes temos perdido o controle das coisas? E, mais uma vez, esta pandemia veio demonstrar isso mesmo. Então é importante nós sermos humildes. Como eu já disse, humildes diante de Deus e humildes também diante uns dos outros. O que é humildade? Humildade vem do latim humus, que significa filhos da terra. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam projetar-se sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Ou seja, humildade é a virtude que dá o sentimento exato da nossa fraqueza, modéstia, respeito, pobreza, reverência e submissão. Por humilde também se pode entender a personalidade que assume seus deveres, obrigações, erros e culpas sem resistência. Também encontramos no dicionário que humildade significa capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, demonstração de respeito, submissão, ausência de luxo ou sofisticação, simplicidade, sobriedade, etc., etc. E podemos dizer, biblicamente, que humildade é reconhecer que sem Deus nada somos. É reconhecer que precisamos uns dos outros. É perceber as nossas fraquezas e reconhecê-las para corrigi-las, mas também reconhecer as nossas capacidades para que possamos ajudar os outros. Então percebemos que esta palavra tem um significado muito importante. E precisamos desta virtude em nossas vidas para sermos pessoas bem-sucedidas, para termos a bênção de Deus. Humildade, então, é fundamental para a nossa comunhão com Deus. Por isso é que o profeta Miqueias, inspirado por Deus, ele declara aquilo que Deus pede de nós, que espera de nós, que andes humildemente com o teu Deus. Quando Jesus pregou o sermão da montanha, conhecido como o Sermão da Montanha, as suas palavras iniciais são muito interessantes. São as bem-aventuranças. E Jesus começou por dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E sem dúvida, percebemos que sem humildade, sem vivermos com esta virtude a dominar sobre as nossas vidas, nós não podemos chegar a Deus. Porque a Bíblia Sagrada é clara, Jesus claramente ensinou neste Sermão da Montanha, e neste sermão nós encontramos, sem dúvida, os princípios para podermos receber o reino dos céus na nossa vida. E a Bíblia Sagrada nos diz mais uma vez: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para recebermos o reino de Deus em nossas vidas, o reino dos céus em nossas vidas, precisamos ser humildes. As Escrituras deixam perfeitamente claro que não há outra maneira de caminhar com Deus. Ou andamos humildemente com Deus, ou não andamos de modo nenhum com Ele. Nós precisamos de entender esta verdade que Miqueias escreveu, esta verdade que Jesus também ensinou. Devemos ser humildes para que possamos receber o reino de Deus. Devemos ser humildes
para podermos caminhar com Deus. Jesus Cristo, ele nos deu este exemplo. Diz a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 8, o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos de entender este sentimento que houve em Cristo Jesus para que possamos também ter o mesmo sentimento. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte da cruz. E se continuássemos a ler, nós iríamos ver que Jesus foi exaltado. Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E nós podemos seguir este exemplo, devemos seguir este exemplo. Por isso é que Paulo fez este apelo: que haja em vós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? Um sentimento de humildade, de nos humilharmos a nós mesmos, para que Deus nos possa abençoar, Deus nos possa exaltar. Eu quero destacar 3 exemplos que mostram claramente a importância da humildade, exemplos bíblicos. O primeiro exemplo encontramos em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Neste episódio nós encontramos os discípulos a disputarem entre si quem era o maior. E dois deles chegaram mesmo a fazer um pedido a Jesus, um pedido que ofendeu muito Jesus. E o pedido foi de quando eles chegassem ao reino de Deus, ao céu, se assentassem ao lado de Jesus. Ou seja, queriam ter uma primazia em relação aos outros discípulos. E foi neste contexto deste pedido que Jesus ele disse as seguintes palavras, Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eles já davam como certo, como garantido a entrada no reino dos céus. E eles fizeram aquele pedido. Depois de entrarmos no reino dos céus, de entrarmos no céu, queremos ficar cada um à tua direita, um à tua direita, outro à tua esquerda. Queremos ter um lugar de destaque no céu. E Jesus, ele disse claramente, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que verdade tão importante para as nossas vidas. Aquele que se humilhar, ele será o maior. Um segundo exemplo que eu quero deixar para todos nós é uma parábola que Jesus contou de um fariseu e de um publicano. Um fariseu era um religioso, um publicano era um cobrador de impostos, era alguém que, sendo judeu, trabalhava para os romanos, por isso não era bem visto. E a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, Lucas capítulo 18, a começar no versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, palavras de Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Este é um princípio bíblico muito importante. Que Deus nos possa dar esta consciência, desta verdade, deste princípio, para que nós possamos entender que quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Quando nós andamos humildemente com o nosso Deus, com Deus, Ele nos abençoa. E a Bíblia Sagrada então nos diz que aquele homem fariseu, religioso, ele estava ali diante de Deus a orar, cheio de orgulho, de altivez, de soberba, e ele não foi abençoado.
não foi justificado, não foi perdoado. Mas aquele publicano, pecador, ao reconhecer o seu pecado, a Bíblia Sagrada diz que ele foi justificado, ele foi exaltado. Que nós possamos aprender esta lição. E o terceiro exemplo, ainda mais tocante, está registado no Evangelho de João, capítulo 13, quando se preparavam para partilhar a refeição da Páscoa, naquela semana que antecedeu a morte de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, estava-se despedindo deles, porque estava-se a aproximar o momento da sua morte, da sua crucificação. E Jesus, ele fez algo extraordinário. Os apóstolos jamais esqueceram aquela noite. E Jesus, ele ensinou algo extraordinário. Ele tomou uma toalha e água e foi de discípulo em discípulo, lavando os seus pés. Isto era costume naquela época, mas eram os escravos, eram os servos que faziam esse trabalho, que lavavam os pés aos seus senhores. Mas estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a lavar os pés aos seus discípulos. E quando ele terminou, ele voltou-se para os discípulos e perguntou, João capítulo 13, versículo 12, compreendeis o que vos fiz? Será que nós compreendemos esta lição que Jesus nos ensina com a lavagem dos pés aos seus discípulos? Será que nós já compreendemos o significado da humildade, a importância de sermos humildes, de termos esta virtude a governar as nossas vidas? Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que possamos ser humildes diante de Deus, diante uns dos outros, porque isso agrada a Deus e isso dá a oportunidade a Deus de nos abençoar, de nos exaltar. Porque a Bíblia Sagrada nos diz em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Como naquela parábola que Jesus contou do fariseu, Deus não justificou aquele fariseu, porque Deus resiste aos soberbos. Mas a Bíblia Sagrada também nos diz que Ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Tiago continua dizendo o seguinte: sujeitais, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, claramente percebemos que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E quando nós vivemos de uma forma humilde diante de Deus, diante uns dos outros, nós nos sujeitamos a Deus, nos estamos a sujeitar a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Deus, a Bíblia Sagrada diz que nós temos o poder, Deus nos dá o poder de resistirmos ao diabo para ele fugir de nós. Agora, quando nós somos soberbos, quando nós nos exaltamos a nós mesmos, quando nós somos altivos, presunçosos, confiamos em nós mesmos, então facilmente caímos, facilmente somos vencidos. Mas quando nós vivemos humildemente, nos sujeitamos a Deus, a Bíblia Sagrada diz que o diabo fugirá de nós. E Tiago ainda diz mais, repetindo: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Também Paulo ele escreveu aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, agora falando na humildade que nós devemos ter uns para com os outros, nos relacionamentos uns para com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esta é a vontade de Deus. E quando nós agimos, nos comportamos desta forma, Deus nos abençoa, Deus, Ele nos exalta. E para terminar, é tão necessário que cada dia
a cada momento, nós caminharmos humildemente diante de Deus e diante uns dos outros. E Pedro, ele escreveu o seguinte, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É uma promessa de Deus. Ao longo desta mensagem, nós estamos a perceber claramente que há promessas de Deus, há bênçãos de Deus para aqueles que são humildes, para aqueles que vivem humildemente diante de Deus e diante do seu próximo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E Deus, Ele procura corações humildes, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa agir na sua vida de uma forma extraordinária. Porque quando nós somos humildes, nós damos a oportunidade a Deus de nos abençoar, de agir em nós e através de nós. E para finalizar mesmo, vou ler aquilo que Isaías, ele escreveu, o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, palavras de Deus através do profeta Isaías. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. O Deus Todo-Poderoso, que habita neste lugar alto e santo, está sentado sobre o trono. Habito num lugar alto e santo, mas habito também, isto é extraordinário, mas habito também com o contrito e humilde espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Se queremos receber Deus desta forma, precisamos ser humildes. Porque se não formos humildes, nós estamos a fechar portas a Deus. Estamos a abrir portas ao nosso orgulho, à nossa altivez. E o nosso orgulho, a nossa altivez, possivelmente só nos tem dado prejuízo, só tem trazido prejuízo às nossas vidas. Mas quando nós somos humildes, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos a nossa insuficiência, reconhecemos que nada somos sem Deus, reconhecemos que tudo aquilo que nós temos, porque humildade também é reconhecer as nossas virtudes, mas é reconhecer que temos virtudes por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Então, quando nós somos humildes, nós abrimos portas das nossas vidas para Deus entrar. Porque Deus, Ele habita, não num coração arrogante, não num coração soberbo, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus, além de habitar num alto e sublime lugar, num alto e santo lugar, Deus também habita com aquele que é humilde de espírito, para dar um novo ânimo, para dar um novo alento. E é isso que Deus deseja fazer. É isso que Deus, Ele quer fazer na tua vida, na minha vida, mesmo neste tempo ainda difícil, neste contexto, nesta circunstância difícil, que nós possamos aprender esta lição, possamos ser humildes, para que Deus possa dar graça, Deus possa trazer exaltação à tua vida, à minha vida, porque esta é a vontade de Deus, esta é a promessa de Deus. Deus prometeu habitar com o contrito na vida daquele que é contrito e humilde de espírito. Para quê? Para dar um novo ânimo e um novo alento. Se precisas de um novo ânimo, de um novo alento para a tua vida, faz uma oração de reconhecimento que precisas de Deus. Faz uma oração de confissão, confessando talvez o teu orgulho, a tua soberba, a tua altivez, reconhecendo que as tuas decisões foram tomadas não de uma forma humilde, não em oração diante de Deus, mas foram tomadas de acordo com o teu coração. E quando nós não ouvimos a voz de Deus e somente ouvimos a voz do nosso coração, a Bíblia Sagrada nos diz que enganoso é o coração do homem, porque o coração do homem ele está corrompido, porque o diabo conseguiu injetar este vírus do orgulho, da altivez no ser humano. Mas quando nós somos humildes, nós damos a oportunidade de Deus nos purificar, damos a oportunidade de Deus nos transformar e damos a oportunidade de Deus reinar sobre as nossas vidas.
e que esta pandemia nos deu esta lição, nós possamos confessar, não é? Confessar que não temos, quem sabe, sido humildes o suficiente para permitir Deus habitar de uma forma plena nas nossas vidas, para permitir Deus trazer este alento, este ânimo que todos nós precisamos. Sim, neste ano que nós vivemos com esta pandemia e ainda estamos a viver, que possamos aprender esta lição, possamos ser mais humildes. E eu te convido a fazer esta oração diante de Deus. Eu te convido a tomar uma decisão de andares humildemente com o teu Deus, porque Ele quer ser o teu Deus. Ele quer ser o Deus de cada um. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. És um Deus que olhas para nós e bates à porta de cada coração com o desejo de entrar, que cada um possa ser humilde para reconhecer que precisa de ti. Ó Deus, e que cada um que está a fazer esta oração de reconhecimento, cada um que está a fazer esta oração de entrega da sua vida a ti, Deus, tu possas enviar o teu Espírito para trazer alegria, para trazer graça para as suas vidas, Pai, para trazer exaltação, ânimo e alento, Pai. Esta é a minha oração. Deus, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade que nos estás a dar, Senhor. Estás a dar à tua igreja, Senhor, para que possamos regressar à tua casa, Senhor, para que possamos juntos cultuar o teu nome na tua casa, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, também por aqueles que estão em aflição, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, ó Deus, infectados, Senhor, com este vírus. Oramos por um milagre, Senhor. Oramos, Senhor, por cura, por restauração, Senhor. Oramos por todas as famílias, por suprimento financeiro, material. Oramos, Senhor, por aqueles que estão em necessidade, Senhor. Oramos porque acreditamos, Senhor, no teu amor, na tua graça, no teu poder, Senhor. E que se nós formos humildes e abrirmos o nosso coração para ti, tu vais entrar, tu vais habitar em nossas vidas e vais trazer a tua bênção, Pai. Esta é a nossa oração, porque é a nossa confiança em ti e na tua palavra. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus ricamente abençoe a todos. Tua graça é sem fim, quero aprender.
tua graça é sem fim. Quero aprender